Irmãos, em momentos de sofrimento, de dor, nosso coração faz perguntas, né? E eu tenho meditei nessa última semana e hoje também no Salmo de número 10, que é uma oração pedindo ajuda, e o salmista começa assim: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Por quê? Mas aí ele vai falar a respeito da arrogância dos ímpios. Ele está falando num contexto de sofrimento, mas ele termina o salmo dizendo: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ele é o mesmo eternamente. Ele tem o mesmo poder, a mesma graça, a mesma misericórdia, a mesma justiça. E Ele tem a misericórdia do nosso país. Vamos dar continuidade à exposição no Evangelho de Marcos. Nesta noite nós leremos no capítulo 1, os versículos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Esses dois versículos falam a respeito do início do ministério de Jesus na Galileia. E eu gostaria de ler com todos vocês, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Leiamos, queridos irmãos. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém e amém. Meus irmãos, estamos aprendendo aqui com Marcos o seu estilo. Vejam para os versículos anteriores da tentação de Jesus, que ele faz uma breve descrição da tentação de Jesus, e essa descrição aqui serve como uma introdução igualmente concisa para o ministério de pregação do Senhor Jesus. Marcos não diz, mas João nos fala no capítulo 3 do seu evangelho, que durante o ministério de João Batista, paralelamente, Jesus exerceu o seu ministério de pregação na Judéia. Inclusive, isso despertou um certo ciúme dos discípulos de João, falando: olha, as pessoas estão indo atrás dele, né? Mas Jesus estava cumprindo o seu ministério. Contudo, nós percebemos que Marcos, o evangelista Marcos, esse mesmo Marcos de quem falou nosso pastor Cláudio no culto da manhã, ele está interessado em enfatizar a pregação de Jesus na Galileia. E nós vamos ver aí nas próximas pregações, né? Ele haveria de passar, como de fato passou, a maior parte do seu ministério nessa região norte de Israel, na Galileia. E eu queria, de forma muito objetiva, destacar aqui alguns pontos, né? Percebam que o texto diz que depois de João ter sido preso, João aqui, o João o Batista, o batizador, Jesus foi para a Galileia. Então há uma relação entre a prisão de João Batista e a pregação de Jesus na Galileia. Então, vencida essa etapa preparatória, porque João Batista foi o precursor do Senhor Jesus, ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Então, vencida essa etapa preparatória, Jesus ainda aguardou até que João fosse preso, e antes de começar o seu ministério na Galileia. João Batista exerceu o seu ministério lá na Judéia, no deserto da Judéia, pregando a mensagem do arrependimento e batizando ali no Jordão. E
eu queria só lembrar um pouco da mensagem de João Batista às multidões, porque muitas pessoas foram ao encontro dele. E na pregação de João Batista, nós encontramos 2 pontos centrais. O que ele está dizendo, em primeiro lugar, é que o reino de Deus, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, chegou. Ele está falando do cumprimento daquelas profecias. E isso é sempre maravilhoso para nós, quando nossa fé é fortalecida, porque o Senhor Deus é aquele que cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra, Ele é o Deus da aliança. Quando estudamos hoje o livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, ele lembra ao povo: vocês sabem muito bem que de todas as palavras que o Senhor proferiu a nosso respeito, nenhuma caiu por terra, todas foram cumpridas. Esse é o Deus, o nosso Deus, em cuja presença estamos e a quem adoramos. Então João anunciou: é chegado o reino de Deus. Cumprimento das palavras dos profetas. E o segundo ponto, segunda ênfase da pregação de João, foi exatamente a respeito da necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados e o batismo, como um sinal desse arrependimento. João Batista estava dizendo: Messias está chegando, e ele é muito mais poderoso do que eu, porque eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. É muito maravilhoso isso. João Batista nos ensina que todo o foco deve ser colocado em Jesus. João Batista não se autoglorificou, e quando ele foi confundido com o Messias, ele fez questão de dizer: eu não sou o Messias, sequer sou digno de desatar suas sandálias. Ele apontou sempre para o Senhor Jesus, e esse é o ministério da igreja. Nada de glorificar homens, nada de glorificar pessoas, nada de exaltar pessoas. Deus deve ser exaltado, Deus deve ser glorificado, Deus deve ser honrado, e tudo o que fazemos e tudo o que fizermos deverá ser feito em nome do Senhor e para a glória do Senhor. João Batista entendeu muito esta verdade, não é? Agora, queria só lembrar aqui, o texto não diz, mas a gente sabe, por outro evangelista, o motivo da prisão de João Batista. João Batista foi preso porque ele denunciou o pecado de Herodes. Herodes, que casou-se com a mulher do seu irmão Filipe. Herodes era o governador da Galileia. E João Batista, de forma muito contundente e corajosa, ele denunciou o pecado, porque esse é o papel da igreja: proclamar a salvação, falar da graça, falar da misericórdia, mas denunciar o pecado, para chamar as pessoas ao arrependimento. Então, Jesus não queria entrar na Galileia enquanto João Batista não encerrasse o seu ministério. O precursor teria de sair de cena para que o evangelho fosse proclamado pelo Senhor Jesus e o foco estivesse plenamente nele. Então, uma vez que João Batista cumpriu o seu papel como precursor do Messias, Jesus então deu início ao seu ministério na Galileia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, essa relação entre a prisão de João, o motivo da prisão de João e o ministério de Jesus na Galileia. Segundo lugar, verso 14 ainda, agora a parte B do verso 14 diz que Jesus foi para a Galileia para pregar. O Evangelho de Lucas nos dá uma visão mais ampla do ministério do Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 15, Jesus andava pelas cidades e pelas vilas. Mateus capítulo 9 diz que Jesus andava pelas cidades, pelos povoados, anunciando o reino de Deus.
Jesus então foi para a Galileia, e esse era o método de Jesus, que continua sendo o método da igreja: sair para anunciar, para proclamar, e ele fez isso nas sinagogas. Queria que você olhasse comigo rapidamente no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versos 14 e 15, ele está falando aqui, período depois da tentação de Jesus no deserto. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Como eu disse no início, nós sabemos, a Galileia ficava na região norte de Israel. E a partir de uma perspectiva judaica do primeiro século, a Galileia era considerada como a periferia. A Galileia estava longe do centro religioso de Jerusalém. E havia também um preconceito, porque a Galileia era vista com desprezo pelos judeus de Jerusalém, por causa da sua proximidade com os gentios, e pela fama dos galileus de serem um povo pobre, simples e iletrado. Razão pela qual Natanael se assustou. De Nazaré pode sair alguma coisa boa, porque essa era a ideia. E Jesus foi para a Galileia para anunciar o reino de Deus. É interessante lembrar também, embora ele tenha nascido em Belém da Judéia, mas ele cresceu em Nazaré, na Galileia. Ele cresceu exatamente naquela região. E para lá ele retornou depois dos eventos preparatórios do seu ministério. Nós sabemos que ele fixou residência em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, e de lá ele saía para percorrer os povoados, as cidades e anunciar o evangelho do reino de Deus. Esse era o método do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, esse é um registro de João. O primeiro sinal de Jesus foi realizado exatamente na Galileia, em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Então, ele pregou, Jesus pregou a verdade, as boas novas de Deus sobre si mesmo e o seu reino de salvação. Muito interessante a gente ler, veja, num texto tão curto como este, não é? Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele anunciava as boas novas de Deus sobre si mesmo, sobre o seu reino e sobre a salvação. E eu queria que você voltasse novamente a Lucas capítulo 4. É um lindo texto para lermos nessa hora. Lucas capítulo 4, vamos ler agora a partir do verso 16. Acompanhe comigo. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Mas olha a incredulidade do coração. Todos davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça, lembrando que Jesus estava cheio do Espírito. E ele começou o seu ministério no poder do Espírito. E as pessoas davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: mas não é esse o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico
cure-se a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o aqui também na sua terra. Jesus prosseguiu. De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Nós sabemos, a profecia mostrou claramente, Jesus não morreria de uma queda, ele morreria numa cruz. E ele é o Senhor da vida, e ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então ele deu voluntariamente a sua vida, mas a incredulidade, a dureza de coração, eles ouviram o Senhor, eles viram ali diante dos olhos o cumprimento da profecia. Imagine ele dizer, o que vocês ouviram agora está sendo cumprido, mas não creram. A incredulidade é terrível, a dureza do coração, a cegueira espiritual, a alienação de Deus, a má vontade, a indisposição para crer, que continua, há tantas gerações, quanta dureza de coração, quanta incredulidade. E é por isso que cremos, como diz a palavra de Deus, ninguém pode crer a não ser por uma ação poderosa, irresistível do Espírito Santo, chamando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo e aplicando os efeitos da obra de Cristo. Por isso que ser convertido é uma graça. Nenhum convertido o é por ser melhor do que os outros. Nada disso, queridos. Eu e você, todos que estamos aqui nesse santuário, e você também que nos acompanha, todos nós sem exceção, merecíamos a ira santa de Deus. A Bíblia diz, e isso é fato, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Dr. Lloyd Jones pregou, referindo-se à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, e ele estava dizendo aos seus ouvintes, vocês se assustam quando ouvem falar sobre a guerra, sobre a destruição do homem pelo próprio homem. O que é que vocês podem esperar de um ser humano em pecado, em rebelião contra Deus? Como é que uma vida cheia de pecado pode produzir coisas boas, a não ser pela graça de Deus? Queridos, eles estiveram diante do Messias, eles ouviram o Messias prometido disse, esta palavra está se cumprindo, mas não creram, muito pelo contrário, expulsaram Jesus da sua cidade. O que eles queriam? Sinais, maravilhas, espetáculo, coisas grandiosas, é o que eles queriam, mas não deram ouvidos à palavra, arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, uma lição para nós aqui, o método para alcançar as pessoas no primeiro século foi através da pregação, através do anúncio do Evangelho, primeiro pelo Senhor, depois pelos apóstolos e pela igreja. A pregação continua sendo o método ordenado por Deus. Em terceiro lugar, queria chamar a atenção para essa afirmação, na terceira parte do verso 14, pregando o Evangelho
de Deus. Essa é uma expressão bem comum no Novo Testamento. Eu tenho várias referências aqui, mas queria apenas definir. O Evangelho de Deus é a verdade que vem de Deus. Como nós temos aprendido logo no início aqui do livro de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E temos estudado também, às segundas-feiras, a carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, ele fala a respeito da origem do Evangelho, a fonte do Evangelho. O Evangelho veio de Deus. Paulo diz, eu não inventei o Evangelho, eu não criei o Evangelho. O Evangelho que eu vos anunciei, dizendo aos Gálatas, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi do Senhor. É esse Evangelho, a verdade que vem de Deus. Esse Evangelho fala de salvação aos quebrantados, aos arrependidos, mas esse Evangelho também fala de juízo sobre todos os incrédulos, sobre todos os impenitentes, juízo para eles. E a mensagem do Evangelho é: o tempo está cumprido. Creiam no Evangelho. Essa é a mensagem de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que Ele ofereceu aos seus ouvintes um lugar no reino de Deus. Creiam no Evangelho. E não há como não ficar maravilhado quando olhamos para o texto e percebemos a clareza e a simplicidade de Jesus ao fazer a proclamação do Evangelho, que é um exemplo para todos nós, pregar com fidelidade, com clareza, o Evangelho de Deus, a mensagem de Deus, a boa nova, a salvação que vem de Deus em Cristo Jesus. Em quarto lugar, agora olhando para o verso de número 15, o tempo está cumprido. Nós podemos perceber aqui com muita clareza que a vinda de Cristo marcou o ponto de viragem da história da salvação. O tempo está cumprido. A palavra que o evangelista utilizou aqui não é a palavra cronos, o tempo do relógio, o tempo do calendário, mas ele fala aqui do tempo de Deus. Mesma palavra que aparece Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, o ministério público de Jesus teve lugar de acordo com o calendário soberano de Deus. O reino de Deus é chegado. O Salvador chegou para pagar integralmente a pena pelo pecado e assim proporcionar salvação a todo o povo de Deus. Então, no tempo de Deus, todas aquelas profecias que apontavam para o Messias, aquelas profecias foram cumpridas no tempo de Deus. E agora Jesus está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, o tempo está cumprido. Eu sempre que estudo a Bíblia, leio a Bíblia e medito, eu considero um momento memorável quando eu leio um cumprimento da profecia. Não é uma maravilha isso, não é? Hoje, voltando ao ensino da escola dominical, Josué vivenciou essa verdade do cumprimento, porque Josué liderou o povo na conquista da terra prometida, uma promessa de Deus feita a Abraão 500 anos antes, 500 anos depois, o cumprimento da promessa. Mas o que são 500 anos para Deus, não é verdade? Então, é no tempo de Deus. O reino havia chegado, o rei havia chegado para iniciar o seu reinado. Em quinto lugar, eu queria dedicar alguns minutos para falar a respeito do reino de Deus. É o que aparece aqui na segunda parte do verso 15. E ele dizia, era essa a pregação, ele pregava o Evangelho de Deus, as boas notícias de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido,
e o reino de Deus está próximo. Nós precisamos entender, literalmente, o reino de Deus significa o governo do Senhor sobre todos aqueles que se submetem a Ele humilde e voluntariamente. Então aí está o reino de Deus. Todos os que estão submissos ao Senhor, quebrantados, que creram, que professaram a sua fé, eles fazem parte do reino de Deus. A gente às vezes pensa reino de Deus e igreja, às vezes reino de Deus e igreja, embora sejam praticamente sinônimos, mas o reino de Deus é muito mais amplo, porque o reino de Deus fala do governo de Deus sobre todas as coisas. Queridos, e essa é uma verdade que nós precisamos resgatar e redescobrir. Há um rei, e ele está no trono, e ele conduz a história, e ele é soberano, e ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade, e ninguém tem o direito de questionar a Deus, de confrontar a Deus. Por que está fazendo assim? Porque Ele é Deus, porque Ele cumpre a sua vontade, Ele é soberano. Queridos irmãos, quando estudamos a história da igreja, especialmente em épocas de avivamento, despertamento espiritual, quando havia mais temor de Deus, nós lemos em literaturas sobre avivamento de servos de Deus que diziam o seguinte: não deveríamos ler a Bíblia a não ser de joelhos. Isso é reverência. Não é idolatria ao livro, mas é reverência a Deus, considerando que a palavra de Deus é viva e eficaz. Esses servos de Deus, homens e mulheres de Deus, santos, que tinham temor do Senhor, diziam: antes de proferirmos a Deus qualquer palavra, antes de uma oração, deveríamos colocar a mão sobre a boca, porque nós vamos falar com Deus, o Todo-Poderoso. Não é sem razão que o profeta escreveu: maldito o homem que confia no homem e que faz do braço mortal a sua salvação. Essa palavra foi dita primariamente ao povo de Israel, que tendo Deus como Deus da aliança, o Deus da promessa, o Todo-Poderoso, o Deus presente, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que os libertou do Egito, abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que os alimentou com maná, que deu-lhes a beber água tirada da rocha, o Deus que mandou as codornizes, o Deus que preservou suas vestimentas e as sandálias dos seus pés, o Deus Todo-Poderoso que estava sobre eles todos os dias, numa coluna de nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite, o Deus que falava, o Deus que se manifestava, o Deus Todo-Poderoso. Mas o povo de Israel depois abriu mão da teocracia, optou por uma monarquia. O povo de Israel disse: nós queremos ser como as outras nações. E a idolatria é algo tão insano que houve ocasiões quando o povo de Israel venceu adversários vencidos, pagãos, e o povo de Israel trouxe os seus deuses, os seus ídolos, para adorá-los na sua própria terra. É uma coisa insana. Porque se esses deuses não puderam proteger aquele povo, como é que eu vou tomá-los e adorá-los? E o povo de Israel muitas vezes fez aliança com o Egito, fez acordos com a própria Assíria. É isso que o texto diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua salvação, e não confia no Senhor. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Queridos, nós precisamos reaprender essa verdade, precisamos que Deus abra os nossos olhos, nós precisamos ter essa visão ampla do reino de Deus. Nós estamos aqui peregrinando, mas nós não estamos à deriva, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de todo homem. Queridos, como Martinho Lutero escreveu, se temos de perder família, bens, prazer,
Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A nossa esperança não está em homem nenhum. A nossa esperança está no nome do Senhor Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele conduz a história. Nós precisamos, como igreja, olhar mais para cima, olhar para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós cremos assim, queridos, cremos verdadeiramente que Deus é o Senhor, que Ele conduz a história. Nós cremos assim. Então vivamos na dependência de Deus e para a glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus está próximo. É o governo do Senhor sobre aqueles que se submetem a Ele, que nele creem. Mas o reino de Deus refere-se também ao governo de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus aqui nesse mundo foi implantado de forma decisiva com a chegada de Jesus, o grande rei. O reino de Deus foi implantado. Sua morte e ressurreição, seguidas do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, são os eventos que inauguram o reino de Deus no mundo. Queridos, o reino de Deus já está entre nós. Agora, claro, e os teólogos falam muito bem sobre isso, o reino de Deus já está entre nós, claro, não em toda a sua plenitude, porque o reino de Deus só estará entre nós na sua plenitude quando o Rei dos Reis voltar em glória, naquele dia maravilhoso. Como diz Pedro, os elementos em brasa se desfarão. E o Senhor Jesus gloriosamente voltar. O livro de Gênesis começa com um jardim. E o livro de Apocalipse fala de uma cidade, a Jerusalém Celestial, uma cidade maravilhosa, sem enchentes, sem poluição, sem moradia nos alagados, as palafitas, sem casas penduradas no morro. Sem residências inóspitas, de tanta miséria, de tantas famílias que dormem em lugares por onde passam ratos e baratas e tantas outras misérias e doenças. A palavra de Deus nos fala do reino de Deus em sua plenitude e nos fala da nova Jerusalém. Nós não teremos falta de luz, porque a glória do Senhor iluminará a cidade. Nós não teremos necessidade de nada. Nós teremos tudo e estaremos com o Senhor. Essa é a visão que a Bíblia nos fala do reino de Deus em sua plenitude. Mas o reino de Deus já foi inaugurado. E o Senhor estava dizendo aqui, no primeiro século, o reino, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E é muito interessante, né, a gente perceber que Jesus podia pregar que o reino de Deus havia chegado e, ao mesmo tempo, ensinar aos seus discípulos a pedirem em oração: venha o teu reino. O reino de Deus já foi inaugurado, mas o reino de Deus virá em sua plenitude. Mas essa oração de Jesus também, venha o teu reino, é uma oração missionária. Venha o teu reino, que a obra de Deus avance, que pessoas sejam convertidas, famílias alcançadas, cidades mudadas. Nós temos testemunho na história da igreja, queridos. Deus mudou realidades pelo poder do Evangelho. O Evangelho chegou a uma determinada localidade e mudou aquela realidade. Venha o teu reino, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas guarde isso, Ele estabeleceu o seu reino no coração de todos que creem.
O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em nós. E ele vai avançando cada vez que pecadores se arrependem e creem. Quando pecadores se arrependem e creem, o que é que acontece? Eles são transferidos de reino. Como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E eu pergunto a você, não estou perguntando se você é membro da igreja, já foi recebido ou não. A minha pergunta a você é, de que reino você faz parte? Estou perguntando se você frequenta a igreja, os cultos. De que reino você faz parte? Seu coração já foi plenamente submetido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Quando uma pessoa se arrepende e crê, ela é transportada de reino. O reino de Deus é constituído por todos que abraçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O Rei governa na vida, no coração de todos aqueles que pertencem a Ele. Uma última palavra, sexto lugar. Depois de ter iniciado o seu ministério, falado sobre o reino, pregado o evangelho do reino, o evangelho de Deus, a palavra é: arrependam-se e creiam no evangelho. A palavra para arrepender-se literalmente é voltar-se para o lado oposto. É uma mudança na mente, é uma mudança na vida. Você está indo por um caminho, arrependa-se. Volte para o lado oposto. Isso é arrependimento. Mudança de vida, mudança de valores, mudança de reino, vontade submissa, nova vida, novo coração. Talvez você que me ouve diga: não mais, pregador, minha vida está estragada demais, para mim não tem jeito mais, eu fui longe demais, eu desci demais, não tem jeito. O Senhor é poderoso para resgatar o pior dos pecadores. Paulo dá esse testemunho: eu obtive misericórdia. E ele diz: e se o Senhor fez em mim o principal dos pecadores, Ele pode fazer em você também. Arrependei-vos. A ideia aqui é de abandonar o pecado, abandonar a incredulidade, crer no Evangelho, confiar em Deus, na obra da redenção consumada na cruz, em sua vitória, na sua ressurreição. Nós falamos tanto aqui sobre essa verdade gloriosa, a cruz e a ressurreição. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a mensagem do Evangelho, é simples assim. Essas são as palavras do Senhor Jesus, e hoje nós concluímos dizendo: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. Cristo já cumpriu a justiça do Pai, a esperança, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é preciso arrependimento e fé. O arrependido, ele não dá desculpas. O arrependido não dá explicações. O arrependido faz como Davi: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O Davi estava quebrantado, arrependido. Ele não disse: a mulher veio tomar banho aqui na minha janela, nada disso. Ele está diante do Deus que vê todas as coisas. Ele viu a malignidade do seu coração, enganoso e corrompido, e ele chamou o pecado de pecado. Um arrependido não fica dizendo: culpa de meu pai, culpa de minha mãe, culpa do pastor, culpa de fulano. Um arrependido diz: Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra é: arrependei-vos. Não brinque com o Senhor,
não zombe do Senhor, nem da graça do Senhor, porque haverá um limite. Hoje, escreveu o autor da carta aos Hebreus, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E no início da carta aos Hebreus ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui está Jesus. Marcos, de forma concisa, apresenta aquele que nunca cometeu um pecado, identificou-se com os pecadores, submeteu-se ao batismo. Aquele que nunca cometeu pecado, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que nunca cometeu pecado, fez-se pecado por nós. Levou sobre si nossas iniquidades, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Isaías diz profeticamente, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mas ele fez cair sobre ele o Pai, sobre o Filho, a iniquidade de nós todos. Jesus sofreu a ira santa de Deus, tão avassaladora. Quando Jesus orou no Getsemane, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não é que ele estivesse com medo dos pregos, das chicotadas, da zombaria, da cruz de espinhos. Obviamente, tudo isso foi sofrimento físico e moral. Mas a dor maior que o Filho experimentou foi quando o Pai o abandonou. Esse foi o clamor. Mais sentido, Deus meu, por que me desamparaste? Você pode imaginar Jesus naquela agonia, 6 horas pendurado, sendo zombado, o mais desprezado entre os homens, homem de dores que sabe que é padecer, mas a dor maior do Filho foi ter sido desamparado pelo Pai. Por que desamparado pelo Pai? Porque Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Pecado é algo tão odioso, tão nojento. Nossos pecados levaram Jesus à cruz. A palavra de Deus para nós hoje à noite é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Creiamos na obra de Cristo e que o Senhor mude a nossa vida hoje, radicalmente, profundamente, para a glória do seu nome. Que Ele nos abençoe. Amém.